Muitas das respostas para as perguntas que temos enquanto sociedade estão na natureza. Seja para doenças que ainda não temos cura, alimentos mais nutritivos e produzidos de uma forma sustentável, ou para produtos que possam aumentar o nosso bem-estar e qualidade de vida. A Amazônia, enquanto principal biodiversidade do planeta, abriga grande parte dessas respostas entre as suas diversas espécies de plantas, micro-organismos, animais e conhecimento tradicional. O Brasil, enquanto potência científica, tem produzido muito conhecimento nas áreas agro, alimentos, saúde e medicina. Os mesmos setores nos quais temos indústrias sérias e comprometidas com a causa da inovação e da sustentabilidade. O Emerge Amazônia, portanto, visa reunir grande parte desses atores para produzir inovação a partir da biodiversidade. Como vocês enxergam esse potencial econômico, né, assim, de exploração comercial, no sentido... Exploração, às vezes, é uma palavra que pode ser mal interpretada, especialmente quando a gente está aliando essa biodiversidade, mas de forma positiva. Como aproveitar esse potencial econômico da biodiversidade? Como vocês enxergam isso hoje no Brasil, especialmente o potencial bioeconômico da Amazônia, né? Veja, vou colocar de forma bem simples como eu vejo. Óbvio, tem uma coisa que às vezes as pessoas falam que a gente precisa interpretar com cuidado, que é a gente deve sempre aproveitar as nossas vantagens comparativas, né? Isso é óbvio, né? Isso não quer dizer que a gente deva ficar preso a elas, tá? E aí nós temos vários exemplos no Brasil, como por exemplo Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidadezinha ali no sul de Minas, que é um polo de desenvolvimento em eletroeletrônica. Quem vai dizer que uma cidadezinha ali de 40 mil habitantes no sul de Minas poderia ser o que é dessa forma? Então isso é um exemplo de que a gente não deve ficar preso apenas aquilo que é obviamente uma vantagem, né, estratégica nossa. Agora, também não aproveitar vantagens que a gente tem. O que a gente tem, que nenhum lugar do mundo tem, só pode ser classificado como pouco inteligente, vamos colocar assim. Então nós estamos sentados numa reserva de biodiversidade que é a maior do planeta, que tem moléculas, substâncias, combinações, interações que você não... que a natureza demorou milhões de anos para aperfeiçoar e que nós não conhecemos, que a gente só conhece um pouquinho da superfície, e só aquilo que a gente já conhece, né, já tem, já se vislumbra, já se percebe vantagens muito importantes, e que nós ficamos por muito tempo sem sermos capazes de explorar economicamente. Por diversas razões, por um desenvolvimento científico, tecnológico e industrial tardio, a que o Brasil se submeteu, né, historicamente, e também por uma série de tiros no pé que a gente também deu, né, ao longo das últimas décadas. Uma delas eu já citei, né, que foi aquela bendita ou maldita medida provisória 1286, né, que assim, um dia alguém vai fazer um histórico de tiros do pé no desenvolvimento do Brasil, aquele certamente vai estar ali no meio. Então, uma vez que a gente está sentado em cima disso, que hoje nós temos também como um recurso que o Brasil tem, uma capacidade de gerar ciência, de gerar conhecimento, de processar conhecimento. E vocês que fazem parte da primeira geração que não está presa a problemas que nós tivemos no passado, né, de problemas atávicos de relacionamento entre o mercado e a academia, né, e vocês são a primeira geração que culturalmente não está presa a isso. Então nós estamos no momento, naquele momento ou vai ou racha mesmo, né? Ou a gente cria neste momento uma cultura, mecanismos e uma estrutura para explorar de forma sustentável essa grande riqueza que a gente tem, ou nunca isso vai acontecer. Também tem outro problema, né? Nós temos outros problemas aí hoje, do ponto de vista do posicionamento de muitas e do enfraquecimento de muitas das nossas políticas públicas feitas, não tanto para a parte de pesquisa quanto para a parte da manutenção dessa biodiversidade, não digo intacta, né, mas viável, né, viável para permanecer disponível para nós, que nós precisamos agir urgentemente. E a melhor forma de a gente fazer com que essas coisas se mostrem mais úteis em pé do que arrancadas
é mostrar que elas são economicamente vantajosas também. Então nós precisamos mostrar isso agora. Nós precisamos mostrar o quanto o Brasil pode ser muito mais enriquecido de diversas formas, explorando conscientemente e de forma sustentável essa riqueza, do que simplesmente jogando fora. Então é isso. Não é só uma questão efetivamente de oportunidade, mas é também uma questão de sobrevivência, né? Senão Prospera, né, como a gente tem falado nas nossas apresentações, é uma marca registrada, né, literalmente, é o nome da plataforma exclusiva aí de inovação do Axê, a partir da biodiversidade. Certamente não é a única plataforma, né, que utiliza a ciência aí para descobrir novos medicamentos a partir da biodiversidade no país. Felizmente não, né, a gente tem muitos grupos de pesquisa, academia, institutos que estão pesquisando, estão fazendo ciência a partir da biodiversidade, mas o que a gente pode dizer é que são poucas as iniciativas industriais, as iniciativas privadas que se utilizam aí dessas matrizes como fonte de novos ativos e que fazem uma pesquisa mais radical no país. E é importante eu mencionar, talvez nem todos conheçam o Axê tão de perto, né? Parece uma empresa multinacional, mas não é uma empresa nacional. Né, o nome Axê parece um nome francês, mas é oriundo do sobrenome de um médico, Philippe Axê, que fundou um pequeno laboratório no interior do estado, e depois esse laboratório foi comprado e trazido para a capital. Mas então é uma empresa nacional que está investindo então na sua biodiversidade como fonte aí de novos ativos a candidatos a desenvolvimento. Se a gente puder passar. Bom, foi bem discutido, né, na live da Nintex que eu assisti. Eu acho importante a gente frisar, e quanto mais a gente discutir esse assunto, melhor, né? Então, por que a gente está falando de produtos naturais como fonte de novos ativos? Então, essa relação entre os produtos naturais e os medicamentos tem muito conteúdo histórico, né? Eu acho que principalmente nos últimos 2 a 3 séculos, por conta da Revolução Industrial, mas o fato é que o conhecimento, por exemplo, do uso medicinal de plantas, né, ele é milenar, como a gente pode ver, por exemplo, na medicina tradicional chinesa. O fato é que, independentemente aí da visão, né, da centralidade em relação à ser europeia ou ser oriental em relação ao uso medicinal de plantas, os famosos metabólitos secundários, né, como que a gente chama os metabólitos, os compostos especializados produzidos por bactérias, fungos, plantas, são aqueles compostos que não estão desenvolvidos em funções básicas nesses organismos. Eles funcionam como uma espécie de um sistema imune muito especializado, muito evoluído desses organismos e que é muito mais evoluído que o nosso sistema imune. E por que esses compostos são importantes para a gente, né? O fato da gente compartilhar alguns genes com esses organismos faz com que haja probabilidade, então, da gente poder se aproveitar desses compostos ou basicamente se inspirar nesses compostos como fonte de novos medicamentos para que eles tenham, então, funções biológicas relevantes nos seres humanos. Claro que precisam ser aprimorados aí de suas fontes primárias, se vão ser utilizados de maneira isolada ou se vão ser utilizados em misturas complexas. Mas, se essa relação é tão antiga, faz tanto tempo que se fala em uso medicinal de plantas, o que está diferente hoje, né? O que é importante a gente mencionar em relação ao contexto hoje? Nas últimas 2 ou 3 décadas, a gente tem observado aí uma literatura bem crescente em relação a uma ressurgência do uso das plantas, né, e dos produtos naturais como fonte de novos ativos, porque basicamente nessas últimas décadas, a ciência analítica, inteligência artificial avançaram muito e permitiram com que a gente conhecesse melhor, muito melhor do que se podia conhecer antes, essas matrizes complexas. Então, o alinhamento entre essa disponibilidade da biodiversidade e essas tecnologias emergentes que possibilitam que a gente entenda melhor essa biodiversidade faz com que o momento hoje seja muito propício para que a gente, alinhado a essa literatura, possa focar nos produtos naturais como fonte de novos medicamentos. E, não menos importante, eu acho que é por isso que estamos aqui, falando de Emerge Amazônia e de pesquisadores e de projetos, a gente tem junto a tudo isso, né, muitas universidades, muitos institutos que pesquisam e pesquisam muito bem a biodiversidade local. O que a gente precisa, então, é organizar essa rede para que essa pesquisa acadêmica possa ser traduzida à pesquisa industrial e aí sim chegar ao mercado através de produtos a partir da nossa biodiversidade.
Bom, o Bioprospera, então, é essa plataforma, é a plataforma prioritária, né, de inovação mais radical do AG. Existem outras, mas hoje ela é prioritária, é o grande foco da empresa. E quando a gente fala de princípios ESG, né, eu acho que são as letras que estão agora movimentando, né, o mercado financeiro, muito se fala em princípios ESG. Eu acho que cada vez mais importantes, né, os investidores estão escolhendo algumas empresas que alinham, né, sustentabilidade, rentabilidade, isso é super importante, cuidam do meio ambiente, né, como um preceito básico, da questão social e da governança, como pontos aí fundamentais, né, para os negócios que buscam perenidade. E o Bioprospera, né, mesmo antes dele se tornar Bioprospera como marca, ele já vinha seguindo esses princípios, né, como, por exemplo, o apoio através de parceiros que a gente faz a comunidades que plantam os nossos insumos vegetais, né, esses pequenos agricultores que estão espalhados aí por diversos campos, diversas plantações, que temos a oportunidade de conhecer de vez em quando, infelizmente menos agora na pandemia, mas que a gente tem um contato e vê que através daquele desenvolvimento local e também o desenvolvimento social, que agora é visto para essas famílias, pequenas famílias produtoras, a gente pode alinhar esses preceitos de sustentabilidade cada vez mais à plataforma, que fazem parte de todo um conjunto, né, de todo um alinhamento importante ao desenvolvimento de novos ativos a partir da biodiversidade. Um pouquinho da conversa, Cristiane Miller, a gente, enfim, uma das coisas que vocês sempre falam, acho que desde a primeira conversa que a gente teve juntos, é um pouquinho desse conceito de intra-espécies e entre-espécies, né, então, e é super bacana, e como vocês, enfim, a pergunta é, né, como vocês veem isso, o que isso significa, e como vocês trabalham e visualizam isso, especialmente dentro aqui do projeto da Manjo Amazônica. Legal, Lucas, eu posso começar respondendo, e é até legal porque o vídeo, não sei se vocês fizeram essa associação, ele explica bem até esse logo nosso que a gente tem, que é essa árvore, né, quase que digital aí, e com uma conexão subterrânea grande, porque o vídeo ele traz uma publicação até da BBC que aconteceu lá em originalmente 2014, depois mais publicamente com o YouTube 2018, que fala um pouco desse crosstalk que existe entre plantas, micro-organismos, e que já era conhecido uma relação ali de simbiose, principalmente entre bactérias dentro ali das raízes das plantas, uma função de fixar nutrientes, né, e suprir a planta, e a planta devolver na forma de oligosacarídeos para a sobrevivência dessas bactérias e fungos. O que não se sabia é que esses fungos, com as suas hifas, conseguiam se conectar com outras raízes e as árvores e plantas conseguiam mandar sinais para os seus vizinhos. Sinais que podem avisá-los de, olha, aumente a resistência, porque vem vindo uma praga aí, troca de nutrientes, principalmente para plantas que estavam ali em uma situação mais difícil de captação de luz, sob sombra, eventualmente até matar um vizinho indesejado, suprir sementes com nutrientes que estejam ali ao redor. Então isso foi evidenciado de uma maneira muito interessante, muito recente, e a gente começou a olhar um pouco com mais atenção para isso, e a gente começou então a entender que algumas tecnologias hoje bem consolidadas nos dão a possibilidade de decodificar, por isso que a gente usa essa terminologia, traduzir ou decodificar, que nada mais é estudar esses metabólitos e compostos que estão sendo trocados e entender qual a função biológica nas interfaces com as outras espécies, que podem ser micro-organismos, como eu já citei, ou o próprio ser humano. E aí já pego o gancho de algumas tecnologias que eu citei na apresentação passada. Como é que a gente identifica esses metabólitos? Através de metabolômica. Não sei se vocês lembram desses termos. Então são técnicas analíticas que permitem hoje a gente fazer uma varredura com várias possibilidades ao mesmo tempo e identificar
metabólitos que possam ser interessantes para a gente estudar do ponto de vista de função fisiológica e verificar se há um potencial aí de desenvolvimento de novas terapias a partir dessas conexões existentes. Esse slide ele me ajuda a explicar um pouco mais, de uma forma um pouco mais aprofundada, que esses metabólitos eles são produzidos intraespécies, ou seja, da planta para ela mesma, seja para se defender, seja para crescer, seja para alguma função fisiológica do próprio organismo, ou atuar nessa interface que eu comentei. E aí tem uma interface bem mais nova ainda, que a gente também está achando e está explorando com um entusiasmo muito grande, que é a interface com o ser humano. A gente sabe, né, que a gente vem da mesma origem, a gente divide genes com esses outros seres, né? E, por isso, o potencial de uma molécula sendo produzida por uma planta ou por um micro-organismo ser ou também cumprir um papel fisiológico no ser humano, ela é muito alta, ela aumenta as possibilidades da gente ter algum tipo de função no ser humano. E aí, essa função ela pode ser via sistêmica, por exemplo, eu me alimento, ou eu tomo via um medicamento, e isso sistemicamente vai ativar ou desativar um alvo, ou ela pode se dar de uma forma indireta via alimentando micro-organismos que convivem com a gente. E aí a gente fala da microbiota e do microbioma que habita os seres humanos. Quando a gente junta tudo isso com a questão do conhecimento tradicional ainda associado, a gente acha que tem uma mistura muito poderosa, porque vamos falar da fitoterapia há algum tempo atrás. Eu tenho uma evidência, eu não sei muito bem o porquê ou quem está causando um efeito benéfico. Então, por isso que, antigamente, por exemplo, fitoterápicos, a gente, sem essas técnicas analíticas como metabolômica, proteômica, lipidômica, que eu citei na apresentação anterior, às vezes você não conseguia chegar naquele composto, naquele metabólito que evidencia ou evidenciar alguma função biológica. Mas hoje, com essas técnicas, eu consigo decodificar isso e eu consigo fazer com que um fitomedicamento, por exemplo, tenha estabelecido o seu princípio ativo. Então, antigamente, como a gente olhava isso, a gente falava, olha, eu não sei exatamente qual é o composto desse extrato que tem ação, mas eu tenho um marcador ali só para fazer, digamos assim, um acompanhamento de qualidade desse produto. Hoje, com essas técnicas, a gente consegue definir qual é esse composto ou estes compostos que têm essa ação, tanto sistêmica quanto potencial de modulação desses micro-organismos que convivem com a gente, na sua maior parte no intestino. E aí eu e o Cris, a gente costuma comentar, é o next generation da fitoterapia. Né? A gente cada vez se aproxima mais de até medicamento sintético nesse sentido. Tá? E aí, olhando para essas interfaces todas, a gente entende que a gente consegue ler e decodificar isso que a gente chama de crosstalk molecular e o potencial que isso tem de realmente gerar terapias combinadas, e a gente chama de multi-target, é muito grande e pode resolver problemas que hoje são complexos e que talvez uma só molécula sintética não consiga resolver sozinha. Então, por isso que a gente está olhando como um potencial grande da gente até ter uma revolução no sentido da ciência e da medicina, porque a gente agora começa a olhar de maneira mais abrangente como é que essas coisas podem se combinar e atuar. E aí, evoluindo para esse conceito que é muito novo e que é muito surpreendente, aqui esse slide ele nos ajuda a explicar que se a gente for olhar do ponto de vista
de número de células, a gente pode dizer que nós somos 10% humano. Porque a maior parte de células que convive com a gente, é uma loucura isso, são micro-organismos. Estamos falando de bactérias, vírus, fungos e arqueias. Se a gente transformar isso em gene, nós somos 1% humano, porque a maior parte desses genes são compostos por esses micro-organismos. E sem as ferramentas analíticas, a gente não tinha como identificar qual foi o papel e o que esses micro-organismos consumiam e metabolizavam para nós. E aí, no quadro da direita, a gente elucida isso e começa a entender que esses micro-organismos são capazes de gerar metabólitos do tipo esse SCFA, significa Short Chain Fatty Acids, que são metabólitos como acetato, butirato, propionato, que têm uma função biológica muito de recomposição de barreira gastrointestinal, de função de atuação no sistema cardiovascular, cardiometabólico nosso. Tem ligação, por exemplo, com o sistema imunológico, de modulação de resposta local, inflamatória e sistêmica também. E faz sentido se a gente for pensar que o intestino, na verdade, é a primeira área de contato entre o meio externo e o meio interno. Então, faz sentido a gente ter esse sistema imunológico associado ao nosso intestino. Ele tem até um nome, é chamado de GALT, de Gut Associated Lymphoid Tissue. E tem uma terceira conexão que aí, para mim, que estou estudando esse tema já há algum tempo, é a mais surpreendente, que é a ligação intestino-cérebro, esse Gut-Brain Axis. Imaginem, né? Com o avanço da analítica, a gente também identificou que esses micro-organismos são capazes de produzir, inclusive, neurotransmissores. Então, quando eu estudei, a gente imaginava que isso só era produzido dentro do sistema nervoso central. E hoje a gente sabe que não. Tem dopamina, né, que é um neurotransmissor da motivação, da vontade de fazer acontecer, sendo produzido no intestino e levado até o cérebro via nervo vago. E a gente tem também serotonina, que é o hormônio do apetite, do humor, do nosso ciclo circadiano, sendo produzido também no intestino, tendo como substrato ali o triptofano e as bactérias convertendo isso em neurotransmissor dentro do intestino. Então, imaginem o leque que isso abre de possibilidades para a gente modular e a gente controlar e desenvolver terapias a partir desses conhecimentos. Mas até para explorar um pouquinho disso, assim, por que olhar para a natureza como fonte de descoberta assim, de novos cosméticos, na verdade de bem-estar até, né, que é até mais amplo do que isso, vocês colocam muito, dentro do contexto atual aqui do Brasil, como você vê isso, esse potencial frente ao potencial global? Bom, Lucas, a Natura, desde que ela nasceu, nos anos 60, ela nasceu com essa visão de trabalhar com relações, né? Então, as pessoas conseguirem se ver e se relacionar para entender qual era o melhor cosmético. E lá atrás, essa visão já era muito voltada para usar ingredientes o mais natural possível para aplicação na pele. Então, acho que assim, já nasce no coração da empresa, a gente tem isso como modelo de negócio, o desenvolvimento desses ingredientes naturais para aplicação no cosmético, mas falando um pouquinho de biodiversidade, acho que a natureza é uma grande fonte, né, de medicamento, de cosmético, de alimento, de, assim, diversos usos. E aí, quando a gente olha em específico para a biodiversidade brasileira e dando um zoom na Amazônia, a gente vê que tem um potencial gigantesco a ser descoberto, né? Tem uma composição química ali naquela floresta, tem um conhecimento tradicional associado a essa vida, né? Pessoas e floresta que ainda tem muito a se estudar, tem muito a desenvolver. E a gente dá muito valor nessa riqueza que ainda está
diria assim, incutida dentro das plantas ou ainda na cabeça de algumas pessoas que estão ali dentro da floresta nessa relação do todo dia. Que demais, Carol. E assim, e para além disso, né, assim, a gente sabe que a natureza tem isso tudo, tem essa riqueza inteira e grande parte das perguntas que a gente tem, ela já respondeu, né? Mas como fazer disso, especialmente o bioma amazônico, de fato, desenvolvimento socioeconômico, né? Acho que é explorar isso que acaba que eu acho que é a curiosidade e é o que muitos dos cientistas que estão nos ouvindo também pretendem fazer com o conhecimento, né? É como fazer esse processo, né? Como transformar isso tudo de uma forma quase que plataforma, que é o que vocês têm feito. Tá, acho que, assim, tentando conversar bastante com o público, né, que tem esse interesse em trabalhar com a gente, acho que tem dois olhares, então eu diria assim, duas vias que a gente atua muito forte aqui na Amazônia, que uma é essa via da bioprospecção de novos ingredientes, sendo eles ingredientes especialistas que a gente usa em volumes pequenos ou médio volume, considerando volumes industriais, tá? Então, tem essa etapa de prospecção e desenvolvimento, e para isso a gente precisa de muita tecnologia associada, porque tanto para trabalhar dentro da floresta não é a mesma realidade do que trabalhar numa área onde você tem um monocultivo, onde você tem uma similaridade, uma regularidade, né? A floresta ela é toda irregular, então para trabalhar ali dentro precisa de muita tecnologia de campo, e para trabalhar com o desenvolvimento desses ingredientes também não existe uma padronização. Então a gente precisa de muita tecnologia para chegar nesse ingrediente final e para comprovar esse benefício. E aí, então, essa é uma via, e a outra via onde a gente vê também muita oportunidade é que a gente enxerga que a Amazônia, para além de ser um potencial de desenvolver novos ingredientes, ela também é uma área onde a gente pode ter grandes produções, mas produções em modelos ecológicos, onde você tem o manejo da floresta que está associado com as pessoas que estão aqui e com a floresta como ela está. Ou em áreas mais degradadas, como a gente reverter isso em modelos produtivos, mas que são condizentes com a realidade da floresta, com a realidade do clima, né, com a realidade dessa biodiversidade que aqui existe. Então, acho que são esses dois grandes pilares, assim, que a gente está associado junto com vocês e com o público que está assistindo a gente, para tentar entender e conectar quem também está nessas duas vias e quer se conectar com a gente. E até nesse contexto, assim, Carol, é um ponto muito importante, né, que a gente tem que ter muito cuidado, e eu vi até do ponto de vista natura, né, como tem sido isso, basicamente sobre a lei de acesso à biodiversidade e patrimônio genético, né, como isso tem impactado de forma até positiva, mas de forma geral os cuidados e o impacto positivo que se traz nesse processo de desenvolvimento de novos ingredientes a partir da biodiversidade amazônica. Tá. A lei de acesso, ela está no nosso modelo de negócio. Então, a gente já considera isso dentro do nosso modelo. E a gente acredita, a gente vem sendo muito pioneiro na discussão sobre, né, como fazer isso, o que fazer com isso. E o que a gente tem visto é que até agora, todo o dinheiro revertido, né, que respeita essa lei, mas que é revertido para o pagamento do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional, quando ele volta para a mão das pessoas ou para a área que a gente está trabalhando, ele tem um impacto muito positivo, que vai muito além do impacto da conservação, que vai muito além do impacto social. Então, ele traz muito benefício, inclusive esse benefício ele traz também um impacto positivo para a nossa cadeia. Então, para a gente, assim, é uma legislação que a gente discute muito, a gente também vê muitos pontos de melhoria, a gente teve já muita dificuldade no meio desse caminho, mas a gente construiu um modelo de negócio baseado no respeito dessa lei, né? Colocando ela para dentro do nosso negócio. O que a gente pode fazer para impulsionar do ponto de vista de custo de mudar? E aí isso aqui, gente, tem bastante a ver com os potenciais aí de inovação e de produtos e de serviços para essas regiões se desenvolverem, né? Custo de mudar está muito ligado a suporte financeiro, né? Quer dizer,
desburocratizar o acesso a crédito, quer dizer, também não adianta só dar dinheiro se você não dá assistência técnica. Esse mundo de assistência técnica é um super potencial para inovação, né? A agricultura familiar no Brasil, ela é 77% das propriedades rurais, né? Embora a assistência técnica acaba sendo usada só por 20% de acordo com o censo aí de 2007, 2006, 2017, né? Então, existe quer dizer, além de uma demanda grande por assistência técnica pública, existe uma demanda por assistência técnica boa e acessível. Assistência técnica boa e acessível precisa ser, de alguma forma, digitalizada. E aí a gente sabe que a digitalização nessa faixa, né, de público, ela é difícil. Então, tem um super potencial para inovação. Capacitações ligadas à formação de cooperativas, né? Formação em redes, quer dizer, não adianta só desenvolver o produto, mas você precisa criar uma lógica de negócio, uma cadeia de suprimento, para que isso, de fato, impulsione, né, o crescimento e o aumento da produtividade. Isso é uma parte da equação. A outra parte da equação eu fico feliz, né, estou aqui num evento com a participação de grandes empresas, né, o papel das grandes empresas âncoras, né, em propugnar aqui uma economia que esses produtores possam fazer parte de cadeias de suprimento, né? Que eles podem, de alguma maneira, ter uma garantia de compra, né? Quer dizer, contratos de longo prazo, um comprometimento, né? Que esse apoio gere um aumento de produtividade que vai ser reconhecido pela empresa, eventualmente, né? Até pagando um preço maior por produtos que ela valoriza e que ela, inclusive, ajudou a desenvolver, né? Então, não adianta a gente tratar pedaços dessa equação sem a gente olhar, né, a construção desse modelo econômico. Eu falo que é a teoria da mudança. De um lado, você tem que ter argumentos e vetores do lado de ganhos reais com essa bioeconomia, para que esse produtor veja vantagem em manter a floresta de pé, e do outro, todo um componente que vai mitigar e incentivar, inclusive, a mudança. Eu queria trazer aqui para você, Denis, retomando até a sua primeira fala, você falou de cérebros atuando nisso, etc. Como você vê que exatamente agora, e especificamente, né, alinhando a biodiversidade amazônica, a ciência para produzir inovação pode promover resultados práticos para o mercado, para a sociedade e para as comunidades, enfim, como isso pode reverberar de forma positiva essa tríade, né? Inovação, ciência e biodiversidade amazônica. Lucas, eu vou pedir que cada um reflita por um instante. Assim, imagine o Brasil daqui a 20 anos e imagine que você está muito orgulhoso do que o Brasil fez nesses 20 anos. Quando você tenta imaginar essa posição, eu acho que não dá para imaginá-la sem uma Amazônia próspera, conservada e gerando maravilhas para o mundo. Eu imagino uma notícia por semana. Essa semana nós descobrimos tal composto, tal conexão. Eu não entendi direito, fiquei, né, encantado com o que o Miller falou, mas não entendi direito. Mas eu imagino que coisas como as que ele falou, daqui a 20 anos, seriam descobertas semanais a partir do Brasil. Nós temos essa capacidade, mas nós estamos, acho que, com a nossa autoestima baixa. E nós não nos conseguimos imaginar um grande país, um grande contribuinte ao mundo, uma grande nação dando sua contribuição. É óbvio, tentando imaginar daqui a 20 anos, que nós precisamos ter muito mais e melhores cérebros. Vitor, eu queria até ouvir um pouco mais de você, assim, para explorar, assim, você já tem até as plataformas de inovação da BRF, às vezes até compartilhar um pouco nesse sentido da estratégia de forma geral, mas principalmente porque olhar também agora, especialmente agora na Emerge Amazônia, né, na natureza como fonte de descoberta de elementos, de ingredientes e com postos dessa cadeia como um todo. Claro, claro. Não, muito como a Daniela comentou, né, faz parte desse nosso DNA de inovação, né, ter esse olhar para frente, com achar quais são esses novos caminhos, né, e
assim como faz parte do DNA da BRF, das nossas marcas, nesses mais de 80 anos, a inovação em si, né? Algo que também faz parte do nosso DNA é como a gente gosta de falar, de fazer também a nossa parte pelo todo, né? E isso quer dizer conseguir inovar, mas não só inovar no sentido amplo, mas também inovar sempre no sentido de produzir de uma forma mais sustentável, né? De produzir alimentos cada vez mais de qualidade, cada vez mais saborosos, mas também cada vez mais sustentáveis, né, gerando cada vez menos impactos negativos para o planeta como um todo, e ao mesmo tempo promovendo cada vez mais impactos positivos para a natureza, para as pessoas dentro e fora da BRF, né? E assim, é fato que na inovação, já sabe que nem sempre se tem todas as respostas de bate-pronto, né? Nem sempre se tem todas as respostas dentro de casa, né? Nem sempre se tem todas as inspirações dentro da nossa mente. E é aí justamente que entra a ideia de se abrir, de colaborar, de ouvir, né? E de, com isso, construir esses caminhos, construir esse valor, né? E a BRF, né, tem isso no DNA de poder se abrir, colaborar, muito como a Daniela falou, né? O próprio BRF Hub, né? A nossa voz para a inovação aberta hoje, os próprios projetos de inovação aberta que a BRF já realizou, inclusive com a própria Emerge, né? E quem é melhor a gente ouvir, pensando nesse desafio de ser cada vez mais sustentável na hora de inovar, do que a própria natureza, do que o próprio planeta, dos próprios organismos que estão aqui até muito antes da humanidade existir nos seus breves 10 mil anos de existência frente a todo o nosso planeta, né? A natureza é uma fonte de inspiração, sempre foi, e, na minha opinião, sempre será uma das, se não a maior fonte de inspiração para que inovemos, né? Não só como BRF, mas como raça humana mesmo, né? Então, é muito nesse sentido de pegar tudo que permeia o nosso DNA, os nossos compromissos, e unir todos esses lados, né? Unir o lado de inovar, unir o lado de ser cada vez mais sustentável, de gerar impactos cada vez melhores para tudo e para todos, e combinar tudo isso, né, formando uma só cadeia de inovação, aberta, sustentável, com foco na natureza. Eu acho que essa não tem razão melhor do que essa para fazermos isso. E nada melhor do que num belo convite desses, junto com a Emerge, no programa Emerge Amazônia.